Salve, salve, saudações tricolores, canal do Marião na área para falar um pouquinho do seu, do meu, do nosso São Paulo. O time foi muito mal hoje diante do Flamengo, mas antes de comentar, de falar sobre hoje, sobre a partida de hoje, falar um pouquinho da vitória contra o Everton. Gente, só dá para aproveitar mais uma vez o resultado e a entrada ali do Patrick no segundo tempo. De resto, somente mesmo os 3 pontos, a liderança no grupo, que nos dá ali uma certa folga, um certo conforto para a classificação. Temos mais 4 partidas para realizar na Sul-Americana para garantir a classificação. Mas o time foi muito mal, novamente, abaixo tecnicamente, alguns jogadores ali muito abaixo. Engraçado que ao mesmo, sim, praticamente a maior parte dos jogadores foram os jogadores que foram campeões paulistas ano passado. Então, assim, o ritmo está muito abaixo, tanto físico quanto tecnicamente, mas é aquilo que eu falei, aproveitar mesmo só os 3 pontos, a liderança do grupo e a entrada ali do Patrick, que foi bem, mas ainda precisa melhorar muito a forma física. Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. 3-1 para o Flamengo. Gente, se a gente parar para pensar, pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro, perder lá do Flamengo, não é nenhum absurdo. O que deixa a gente preocupado? É a postura que o time teve, nos lembrou muito a postura diante do Palmeiras no Allianz. Então, assim, é um time, a maior parte é um time formado por molecada, alguns jogadores ali com uma certa rodagem, isso que me deixa um tanto ainda quanto preocupado. O próprio Nestor, Igor Gomes, Sara, são jogadores que já tem 1, 2 temporadas atrás, já vem atuando pelo São Paulo, mas que num jogo de hoje, a gente vê claramente o mesmo comportamento, principalmente no primeiro tempo, no começo do jogo, que teve diante do Palmeiras. E os adversários, eles vão começar a observar esse tipo de comportamento. Então, assim, o São Paulo precisa entender que esse clima hostil, desfavorável, um time teoricamente forte e mordido, ele vai vir para cima. Não vai encontrar esse clima favorável, o São Paulo precisa entender, essa molecada precisa entender que esse clima favorável a gente só vai encontrar no Morumbi. De resto, nas outras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, o clima vai ser desfavorável, vai ser hostil. Então, assim, a gente vê que o Wellington, lateral esquerdo, sente muito ainda. O próprio Pablo hoje foi muito mal. E esses jogadores que eu esperava ter um pouquinho mais de bagagem por conta da rodagem, ainda sentem. O próprio Nestor, o Sara, Igor Gomes. Então, assim, o São Paulo começou muito mal, perdendo várias vezes ali, pedindo para tomar o gol, tanto que saiu o gol do Flamengo. O São Paulo acha um gol com o Calleri, o cruzamento do Rafinha, volta para o segundo tempo com uma alteração ali, o São Paulo muito amarelado. Eu já esperava que o Rogério fosse fazer alguma alteração, e quando ele tira o Pablo, por que de repente ele não colocou o Luan? Gente, o Luan ainda está mal fisicamente, se eu não me engano não foi nem relacionado para o jogo, e aí ele coloca o Igor Gomes de volante. A gente precisa entender um pouquinho do que o Rogério pensa nesse meio de campo dinâmico, nesse meio de campo com intensidade, com essa molecada jovem. Porém, a partir do momento que ele coloca o Igor Gomes de primeiro volante, o Igor Gomes não marca ninguém. Tanto que logo depois que o Rogério faz as alterações, o técnico do Flamengo coloca o Marinho e coloca o Isla. O Isla faz o gol em cima do Everton, jogada individual, um bom passe ali do volante do Flamengo, com toda a liberdade no meio de campo, muito por conta dessa falta por mais que o Rogério tenha acreditado que o time tivesse essa intensidade, essa pegada, não teve no meio de campo, muito por conta o Pablo sentiu o jogo, e quando ele sai, o time fica sem volante de marcação, de contenção. O Isla recebe com toda a liberdade, faz uma jogada individual em cima do Wellington e faz o gol. A partir dali o São Paulo vai para frente, o Rafinha deixa as costas e o Marinho faz uma jogada individual, cruza para o terceiro gol ali, liquida o jogo, o Arrascaeta. Então, assim, o que me preocupa diante do resultado, como eu disse, perder do Flamengo do jeito que a gente até então é normal. Claro que a gente espera uma vitória, eu mesmo esperava um resultado melhor no Rio de Janeiro, mas assim, a gente precisa entender o jogo. E ao meu ver, o Rogério ele erra ao insistir com alguns jogadores, o próprio Éder, e alguns jogadores ali que a gente
espera que tenha um pouco mais de bagagem, de rodagem, de experiência, muito por conta já por mais que tenha a idade, sejam novos, sejam jogadores novos, mas ainda sentem o peso de um jogo desse. Então, assim, o que me preocupa é essa postura que o time teve, que foi a mesma postura do Allianz, parecida a postura, diante do Palmeiras, de um adversário forte, de um clima hostil, de um adversário mordido, e o time se abateu. Moralmente, o time se abateu. Já entrou cabisbaixo. Então, a minha preocupação se dá em relação a isso. Porque são 19, agora 18, né? São 18 jogos fora de casa. Clima favorável somente no Morumbi. Então, assim, o Rogério precisa rever alguns conceitos em relação aos jogadores ali que ele insiste. O próprio Igor Gomes. Acho que o André Anderson entrou bem, apesar da pouca atuação, pouco tempo, né? Mas, de repente, é mais uma opção ali. Então, assim, São Paulo precisa qualificar melhor esses jogadores, porque esse clima hostil vai ter em todos os adversários que a gente for enfrentar fora de casa. Então o Rogério precisa melhorar esse conceito em relação a essa ideia fixa que ele tem na cabeça, parar de ficar abraçado com determinados jogadores. O próprio Éder, o Luciano dá muito mais, oferece muito mais qualidade, oportunidade e marcação também. Eu não vejo tanta diferença assim em relação ao Éder. Acho que um jogador que briga, que tem vontade. O próprio Igor Gomes que eu acabei de citar, de repente o Saro, o Luan precisa entrar em forma para dar mais opção. O próprio André Anderson que eu acabei de citar. Então, assim, o Arboleda, que é um bom jogador, porém o extracampo dele, haja vista, ele ficou de fora da final contra o Palmeiras porque ele não se apresentou no tempo previsto. Então, assim, o São Paulo precisa se especificar, ver que esses jogadores, a forma de punição, porque além de você punir, você tem que punir o jogador, mas tem que tomar cuidado para não punir o clube. Então, assim, é uma situação complicada. Então, temos a sequência do Campeonato Brasileiro para o time resgatar, melhorar esse comportamento, que a partir daí a gente espera uma sequência melhor. Acho que o time do São Paulo é um time chato de ser vencido, é um time que briga, é um time que vai atrás, chato, porém é um time que precisa ganhar ainda maturidade, casca para enfrentar esses tipos de jogos. Tá joia? Seguimos. Até mais. Saudações tricolores.